بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu sou professor de Geografia no ensino médio de Porto Alegre, sou professor também na URGS e me foi feito um convite pelos colegas para falar sobre o islamismo, a religião na qual eu me converti há 10 anos. E na verdade, hoje, como a gente está com o Chico de São Paulo aqui, que veio para a gente fazer alguns outros eventos também, eu vou passar a minha palestra para ele falar, né? Enquanto isso eu vou passar uma matéria para vocês. Então, mas tem um tempo curtinho, eu já pedi para ele vir para cá e a gente conseguir conversar. Em nome de Deus, realmente misericordioso, louvado seja somente ao o Senhor do Universo, que a paz e a bênção do amor estejam sempre com todos os outros profetas que foram enviados. Bom, ficar falando do Tecaput, só para não falar mais de você. Então vamos lá, nós muçulmanos, primeiramente, a palavra Islã, o que ela significa? A palavra Islã, a própria palavra é árabe, ela vem de uma raiz árabe também, que é Islam. Islam significa a submissão. Então, o Islã é a religião daqueles que se submetem voluntariamente à vontade de Allah Altíssimo. Allah, Deus, Allah, onde eu vou chegar lá. Enfim, foi inesperado, saiu naturalmente. Enfim, então é a submissão voluntária à vontade de Allah. Qual a vontade de Allah? Aquela que é expressada no Alcorão e nas traduções do profeta Muhammad, que é a paz e bênçãos sejam com ele. Então, lembre-se que eu falei que é uma submissão que voluntária. Nós sabemos que o Islã se difundiu para não forçado a se converter, isso é uma grande mentira. Ainda que eventualmente pode ter acontecido aquilo lá, mas essa conversão não é válida para o Islã. O Islã tem que ter a submissão da vida dentro e fora, certo? Tanto é que a primeira obrigação de uma pessoa que creu em tudo aquilo que eu vou falar para vocês dentro do Islã, a primeira obrigação é fazer shahada. A palavra shahada em árabe significa exteriorização. Geralmente nos livros vocês vão encontrar como testemunho, testemunhar algo. Mas a palavra shahada, a gente for pegar na raiz mesmo da palavra em árabe, significa exteriorização. Então você crê com o seu coração, você professa, você pratica. Então vem ele vem tudo para fora, certo? Então é assim que se dá a submissão à vontade do nosso plano da área. Qualquer submissão, como ele fala, imposta, ela não é aceita por Allah, porque a pessoa não sabe que deve se considerar muçulmana. Ninguém aqui pode considerar que aquela pessoa é muçulmana, porque ela não submeteu voluntariamente à vontade de Allah. No que o muçulmano acredita? O que esses barulhos homens bons acreditam? Vamos chegar lá. O muçulmano acredita no seguinte: acredita no Deus único, o único Deus, o qual nós chamamos ele de Allah. Então Allah é Deus em árabe. Não, Allah não é Deus em árabe. Allah é o nome da divindade. A palavra Allah, ela existe antes do idioma árabe aparecer. Do idioma árabe que veio do aramaico, que veio do idioma semita, semita falado muitos milhares de anos atrás. Antes disso, antes de aparecer o idioma árabe, já existia a palavra Allah. O próprio, para quem lê um pouco de Bíblia, ou conhece um pouco de Bíblia, funciona muito mal. Você tem lá, quando supostamente Jesus está na cruz, ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? E em algumas versões da Bíblia, não sei agora dizer qual, mas tem uma transliteração da frase no aramaico, onde ele fala Allah, fica nessa daqui. Fala Allah, e esse I, em toda a língua semita, significa meu. Então, Allah, meu Deus. Então, Jesus Cristo chamava Deus por Allah. E ele não falava árabe, ele falava o aramaico.
né? O idioma talvez tivesse compreensão do grego, do hebraico, mas ele fala para que chamava Deus por Allah. Então Allah para nós é o nome da divindade que criou os céus e a terra. Não é o mesmo Deus, a gente só se dirige a ele de uma forma diferente. Depois de Allah, o que mais nós acreditamos? Nós acreditamos numa sucessão de profetas. E daí para vocês entenderem que o muçulmano não acredita em religiões. Ele acredita só em uma única religião. Se Allah é único, existe um caminho para chegar até ele. Esse caminho é o caminho da submissão à vontade voluntária, à vontade espontânea, para se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que funciona essa sucessão de profetas? Nós não precisamos disso. Eu vou colocar 3 profetas ou 4, ou cada não. Acho que a maioria das pessoas nem imagina o que a gente considera não como profeta. Moisés, Jesus e o último, Muhammad. Tá? Nós acreditamos que Allah criou toda a criação, criou Adão e criou Eva, tá? Mas vamos falar só de Adão, porque Adão foi profeta. Para quem que Adão foi profeta? Para Eva e para os seus primeiros filhos. Certo? Então ali foi o prelúdio de uma revelação divina. O que é essa revelação? A revelação não pode fazer o que você pode fazer. É como viver melhor, como ser um indivíduo melhor dentro da sociedade. E ela também, essa revelação aqui, tudo que você falou sobre revelação, sempre que você vê revelação, não é só um conjunto de pecado e lícito e ilícito, pecado e permissibilidades. Não, mas ela é um todo. A revelação, ela organizou as sociedades para as quais elas foram reveladas, ela organizou um grupo social, ela trouxe realmente algumas previsões, mas essencialmente ela eleva o indivíduo a ser uma melhor pessoa dentro da sociedade que ela vive. A primeira revelação que aconteceu foi para Adão, que ele foi para Eva e seus 4 filhos. Sim, 4. Mas enfim, seus 4 filhos. Não vou entrar nessa questão, senão, meu Deus do céu. Mas nós acreditamos que Adão teve 4 filhos, não só 2. Concorda que Adão para Moisés passou tem passo, né? E o grupo social aumentou, outras necessidades viriam, então Allah revelava uma outra revelação para Moisés chamada Torá, certo? Então ele enviou para Moisés a Torá. E a Torá, ela foi a palavra de Deus, ela foi não digo que foi a palavra de Deus, mas ela foi o conjunto de leis da revelação para aquele povo que vivia nessa época aqui de Moisés. Ótimo. De Moisés para Jesus passou mais do tempo, certo? Essas leis aqui começaram a ficar obsoletas, impraticáveis. O que Deus faz então? Manda Jesus com uma outra revelação chamada Isso. Jesus então recebeu o Evangelho. Jesus, sim, nós acreditamos que Jesus foi um profeta, nós acreditamos que ele foi um profeta, enviado por Deus, e ele é o único profeta vivo hoje. E nós não acreditamos na questão da crucificação, nós acreditamos que ele foi elevado aos céus. Nos meus estudos, acredito que ali no jardim de Getsemane, ele estava prestes a enfrentar os romanos, e ali ele foi elevado ao céu, ele está vindo até hoje, e ele retorna mais para frente. Mas voltando aqui à revelação, então a Torá começou a ficar obsoleta. Então vem Jesus como um evangelho. Não Jesus vem como um evangelho, mas só muda a revelação de Deus, só muda as leis de Allah, somente Allah muda suas próprias leis. Certo? Então como que ele fazia isso? Através dos profetas. Então veio Jesus e o evangelho passou a ser a constituição vigente da época, digamos assim. Passa o tempo de Jesus, você tem aqui Muhammad, que foi o revelador não. Certo? Então, e esse é o segundo e terceiro pilar da nossa crença. Um Deus único, os profetas e os livros que foram revelados. Certo? Ou seja, hoje em dia, o único livro que foi revelado para toda a humanidade foi o Alcorão Sagrado. E aqui, o Alcorão Sagrado constitui um código de vida completo que vai durar até o dia do juízo final. Até o dia que a gente acordar e não tiver mais ninguém na nossa volta.
Certo? Portanto, o muçulmano acredita que existiu uma Torá, que existiu o Evangelho, que existiram outros livros, porém, nós não acreditamos que esses livros aqui, eles se mantiveram intactos. E daí a necessidade de ver um outro livro que se mantém intacto, que é o Corão Sagrado. E se mantém intacto até porque ele veio para os árabes, que tinham como seu maior, o ápice da sua cultura, a literatura. Então veio um texto onde eles souberam muito bem preservar, não só oralmente, mas passando o tempo escrita, e os originais do Corão Sagrado estão em Medina, na cidade onde eu estudei durante 10 anos na Arábia Saudita. Você tem lá os Alcorões, os diferentes Alcorões que foram preservados ainda da época do profeta Muhammad, estão lá todos acomodados em câmeras climatizadas, etc. Só que são todos microfilmados. Então, para a gente que era aluno na universidade, a gente pagava uma pequena taxa, 15 reais, 20 reais, uma coisa assim, e você conseguia microfilmar, e depois os microfilmes te imprimiam em folha de sulfite, para você fazer seus estudos, etc. Então, existe. Quando eu falei que nós não acreditamos somente em uma religião, um só caminho para chegar até Allah, é porque nós acreditamos que as religiões que tem são um produto do próprio homem. Exemplo rápido. Todos esses aqui, Adão, Moisés, Jesus e Muhammad, foram profetas do mesmo ano. Certo? Não tinha diferença entre eles. Tanto é que a única modificação que tinha na revelação era quanto às leis sociais, as leis físicas, a parte prática da coisa, a crença em acreditar em Deus único, obedecer ao Deus único, se submeter a esse Deus único, sempre foi a crença de todos os profetas. Nenhum profeta pregou que tinha que adorar outros deuses, adorar a si próprio, adorar pedras, ou a estátuas, ou isso ou aquilo. Isso nunca aconteceu. O que mudava era a lei orgânica, digamos assim, do grupo social. Só que, ou seja, e se você então, na época de Moisés, aceitasse Allah, se submetesse a Allah, você seria o quê? Um muçulmano. Porque a palavra muçulmano significa submisso. Islã, muslim, até as palavras são semelhantes. Islã, muslim, é tudo mais ou menos parecido. Então, o muslim é o submisso. Então, as pessoas que se submeteram à vontade de Allah voluntariamente eram chamados de muçulmanos. Beleza. Então, nós temos aqui os muçulmanos que acreditaram em todos os profetas, até Moisés. Só quando chegou aqui a Torá, passou um tempo, aqui teve muçulmanos, chegou Jesus. Aí um grupo aqui falou assim: nós não vamos aceitar Jesus. Jesus não é um profeta e nós não acreditamos nele. Certo? Ou seja, eles não aceitam Jesus, então, e por não aceitar o profeta, ele deixa de ser muçulmano e hoje são chamados de quê? Certo? Porque eles acreditam em todos os profetas até Moisés. Beleza. Aqueles que acreditaram em Moisés e acreditaram em Jesus continuaram muçulmanos. Só que quando veio o profeta Muhammad, aqueles que acreditavam em Jesus cometeram o mesmo equívoco que aconteceu anteriormente. São chamados os cristãos. Eles acreditaram em todos os profetas até Jesus. E falaram: nossa, Muhammad aqui não é profeta nada. O Corão não é o livro de Deus. E aqueles que aceitaram todos, inclusive Muhammad, eles continuam a ser chamados de muçulmanos. Porque ainda se submete à vontade de Allah, do Deus único e dos profetas, e acreditam nos profetas que foram por ele enviados. Ficou claro, né? O gráfico ali, né? Tá, além disso, depois, 3 coisas. Nós, muçulmanos, acreditamos nos anjos. Tá? Nos anjos. Nós acreditamos que os anjos são seres criados por Deus, eles têm as suas diferentes funções, mas eles não têm livre-arbítrio. De forma alguma, ele tem livre-arbítrio. Tanto é que você nunca, a gente, até o muçulmano, ele não pede nada para ninguém, exceto para Allah. Nós só adoramos Allah, nós só pedimos perdão dos pecados para Allah, nós só pedimos ajuda para Allah, orientação somente para Allah, para mais ninguém, e nem para os anjos, porque os anjos não têm vontade própria. Ah, mas o anjo, ele pode até proteger, desde que ele seja enviado para Allah proteger. Ou seja, você pede para quem? Para Allah. Como ele vai fazer as coisas?
compete a ele, se ele vai ou não fazer e como ele vai fazer. Então, os anjos. Nós acreditamos também naquilo que é chamado de predestinação, que esse nome está errado. Mas enfim, nos livros, você pode ver lá que o quinto pilar da crença islâmica é a crença na predestinação, onde Allah já predeterminou tudo o que acontece. Não é bem assim. A predestinação é que tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que aconteceu, sim, já estava escrito por Allah, só que ele escreveu a partir do seu livre-arbítrio. Então Allah te deu o livre-arbítrio, você escolhe aquilo que você faz, então Allah criou os seus atos e criou tudo aquilo para que acontecesse pela sua vontade, e então ele escreveu. Só que isso já está escrito muito antes da criação, porque o conhecimento de Allah é infinito, certo? Mas existe o livre-arbítrio, e nem tudo está pré-determinado como se entende por aí. Isso aqui é uma discussão longa para a gente entender bem isso aqui, mas acho que ficou mais ou menos claro, porque nós não negamos, se você falar que está pré-determinado, então você não tem livre-arbítrio, certo? Vai acontecer, queira você ou não. Mas nós sabemos que nós temos livre-arbítrio, existe. E Allah diz no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, vocês não querem, vocês têm o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio foi dado por Allah, foi legado por Allah para cada um de nós, para que nós tivéssemos o quê? O livre-arbítrio. Então, o nome predestinação está mal colocado. E por último, o dia do juízo final. E aí a crença é muito parecida com a cristã. Todos nós seremos ressuscitados no dia do juízo final, porque nós prestemos as nossas contas para com Allah diretamente, tá? Não vai ter nenhum parceiro aqui, não vai receber por ninguém, somente você e Allah por tudo aquilo que você fez, de bom ou de mal aqui na terra. Aí a partir daqui você vai ter o famoso paraíso ou o inferno. E a vida começa a partir do certo? Muito rapidamente na crença que nós temos. Tem mais quanto tempo? Mas nem tempo, né? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos, tá. A partir, quando o muçulmano crê em tudo isso aqui, ele tem 5 pilares que ele tem que praticar. Todo muçulmano tem que crer assim e dessa forma, senão não pode ser considerado muçulmano, e a partir daí ele tem que crer em 5 pilares. بسم الله الرحمن الرحيم